Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora o programa Entrevista Especial. Um estudo publicado na revista científica The Lancet Neurology mostrou que os casos de acidente vascular cerebral, chamado AVC, cresceram 14,8% em pessoas com menos de 70 anos no mundo. No Brasil, cerca de 18% da incidência afeta a faixa etária de 18 a 45 anos. Isso de acordo com dados da Rede Brasil AVC. Vamos saber mais com o Dr. Rubens Gagliardi, neurologista. Dr. Rubens, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo e vamos falar desse assunto alarmante, doutor. Obrigado, o prazer é meu. Realmente é muito importante a gente falar um pouco de AVC, né? Classicamente, popularmente conhecido como derrame, é a mesma coisa, AVC e derrame. E é uma doença perigosa, é uma doença importante. No Brasil, é a segunda causa de morte, depende do ano, às vezes é a primeira, às vezes é a segunda. No mundo todo, varia entre a primeira e quarta causa de morte. Então, tem uma prevalência, uma incidência muito alta. E a principal causa é de sequelas em adultos, não é? Sequelas importantes, como paralisar um lado do corpo, comprometer ou perder a fala, a capacidade de compreensão, alteração de visão, alterações cognitivas, alterações sensitivas, alterações de humor, enfim, uma série de complicações que podem advir do AVC, não é? Além da morte, como nós já falamos, e por isso que é uma doença extremamente grave, uma doença importante que deve ser bem conhecida e combatida. E um fato muito interessante que eu sempre gosto de chamar a atenção quando a gente fala de AVC é que nós estamos frente a uma doença grave, não é uma doença frequente e grave. Mas tem um lado positivo. É uma doença com uma grande capacidade de prevenção, não é? E que existe tratamento específico. Então, conhecer a doença, conhecer o sintoma, conhecer o que leva ao AVC, que são o que a gente chama os fatores de risco, é importantíssimo, porque com isso a gente consegue minimizar esses fatores, eventualmente detectar e corrigir completamente, e nós reduzimos significativamente o risco do AVC. Tem até um dado, né, que 39 mil brasileiros morreram no ano passado. Isso dá, em média, 6 óbitos por hora. Então, realmente, a gente precisa falar disso. Aliás, no ano passado não, perdão, de janeiro a agosto deste ano. E aí, também, alguns estudos indicam, doutor, que mudanças climáticas impactam na saúde pública e que o AVC está relacionado a isso. Explica pra gente, por favor. É uma das primeiras hipóteses. Não é o principal fator, mas pode impactar. Por exemplo, poluição é um problema importante. Poluição é uma causa de AVC, de todas as doenças vasculares, além das doenças pulmonares. O frio, o calor, essas oscilações de temperatura alteram a pressão arterial, não é? Que é um fator importantíssimo do AVC. Então, nós temos aí algumas situações, mesmo climáticas, que contribuem. Mas os principais fatores são os clássicos, não é? Hipertensão arterial, doenças cardíacas, principalmente as arritmias cardíacas, diabetes, sedentarismo, tabagismo, obesidade, estresse, uso abusivo de álcool, distúrbios dos lípidos, né? Colesterol elevado, triglicérido elevado, são fatores extremamente importantes, em geral de fácil detecção, em geral também de fácil tratamento, né? E que devem ser combatidos, devem ser detectados e corrigidos. Doutor, estudos recentes, inclusive, já têm mostrado que o número de casos de AVC em jovens, né, pacientes jovens, tem aumentado muito. E isso, o
que tem contribuído para esse aumento, doutor, para que a gente possa fazer o alerta? Porque no Brasil a incidência de AVC começa aos 18 anos, 18 a 45 anos, né? Diferente de outros países que são pessoas mais velhas, né, com idades mais avançadas. Então, no Brasil, tem esse alerta de que o AVC ele atinge pessoas mais jovens. O que contribui para esse fator? Claro que o senhor disse aqui os fatores de risco, né? Sedentarismo, tabagismo, diabetes e outros fatores também. Em relação aos jovens, doutor, quais são as principais causas? Olha, primeiro você incide em qualquer faixa etária, né? Desde criança, eu tenho um paciente que teve AVC intraútero, teve AVC durante a gestação, aparece em criança também, jovens, adultos jovens, idosos e muito idosos. Existe uma relação linear, direta, entre a idade e o AVC. Então, não é apanagem, não é específico de alguma faixa etária. Predomina nos mais idosos, mas pode aparecer em qualquer faixa etária. Chama atenção realmente uma maior incidência, o aumento da incidência em pacientes mais jovens, não é? Que não seria esperado. O AVC muitas vezes encadeia por aterosclerose, por doenças cardíacas, por doenças metabólicas, que predominam muito mais com a idade. No jovem tem aparecido muito. Isso tem sido atribuído a algumas situações que nós vivenciamos hoje em dia, não é? O jovem, hoje em dia, é muito mais obeso. Nós temos um problema de obesidade seríssimo, não é? É quase que uma epidemia. Então, nós temos muitos jovens obesos, aumenta o risco. Com a obesidade, vem toda aquela... Primeiro, a obesidade em si já é um fator de risco. E depois, todo o que ela traz. Aumento de pressão, aumento de glicemia, aumento de colesterol, e aí vai, não é? Então, Sedentarismo, muitos jovens ficam sedentários também. O estresse que o jovem é mais exposto, talvez, do que era primeiro, pelo regime atual de trabalho, necessidades, ansiedade, tudo. E, lógico, as drogas ilícitas, né, que, infelizmente, não é uma coisa específica do jovem, né, mas predominam nos jovens, e as drogas ilícitas, todas elas, a maconha, a cocaína, o crack, a heroína, as sintéticas, todas elas aumentam significativamente o risco das doenças, de todas as doenças, inclusive AVC, né? Facilitam processos inflamatórios nas artérias, facilitam arritmias cardíacas, tudo isso levando, propiciando o AVC. Por isso que a gente acaba encontrando essa variação estatística, né? Atualmente, mais jovens sendo acometidos de AVC. Perfeito, doutor Rubens. Olha, muito obrigada pela entrevista. De fato, como o senhor disse, né, todos esses dados, eles são alarmantes. A gente precisa dar uma atenção e falar sobre isso, sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, porque realmente o número de jovens que têm sido afetados é muito grande, né? E todos esses fatores de risco para que a gente possa mudar os hábitos, né? Se é possível mudar e ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, largar o tabagismo, bebidas alcoólicas, tudo isso que não traz, né? Que a pessoa pode até achar que está trazendo algum benefício para ela ou um prazer momentâneo, só que lá na frente a conta sempre chega, né, doutora? Então, a gente sempre fala aqui de saúde e é muito importante que nós possamos colocar em prática tudo que os especialistas trazem para a gente. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer enorme falar contigo e trazer esse assunto para que realmente a gente cuide da nossa saúde, viu? Muito obrigada. Regina, eu que agradeço. Um prazer. Disponha. Até a próxima, doutor. Acabamos de falar com o Dr. Rubens Gagliardi, que é neurologista. Ficam as recomendações. Eu fico por aqui, mas você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.